de acordo comigo, se o cara não tem o que comer, se o cara se alimenta mal, se o cara vive mal, se o cara não tem nem esgoto na casa dele, você acha que ele vai querer estudar? Ele vai ter cabeça pra Não, estudar, pra não, poder se de jeito desenvolver? nenhum. De Exatamente. jeito A nenhum. gente precisa resolver problemas materiais antes das pessoas. Por isso que eu falo do negócio As de crescer necessidades a básicas. necessidade básica. O cara poder trabalhar e tirar o dinheiro dele. Por isso que o que eu tava propondo pra você, é a gente melhorar, aumentar a classe média. É isso que eu tô querendo dizer. Veja bem, e a classe média aqui no Brasil não é um cara que ganha uma puta de um salário lá de, sei lá, de R$ 10.000. Não. Classe média no Brasil é o cara que ganha, vai, no máximo uns R$ 4.000. Ó, segundo a nova normatização, se eu não me engano, é acima de mil Aí, e ó, seiscentos olha como o reais. nível é Não, baixo. mas isso é Olha ridículo. como o nível é baixo. Por quê? Porque a desigualdade é muito grande Não, mas e você não dá oportunidade para o cara que tá lá embaixo ele crescer, crescer. E o jeito mais fácil de você crescer aqui no Brasil é empreendendo. hoje, no Roquiche On Demand, tenho o imenso prazer de conversar aqui sobre política. Um assunto polêmico, mas que hoje em dia a gente precisa conversar sobre isso. Precisamos dar mais atenção para isso. Muita gente fala, não gosto de política, eu não gosto de política. Porém, então uma pessoa dessa fica difícil de decidir o futuro do país, né? Então, vamos lá. Hoje é cliente meu já há 7 anos, porque é praticamente desde o começo. O Adriano Maruoca, camaradaço, já virou amigo já de várias companhias palmeirense. Já Das várias comemoramos, palmeiradas, já comemoramos parmeiradas. bastante títulos aqui. E que muito provavelmente em 2028, caso tudo dê certo nos trâmites legais, será Exatamente. um dos candidatos a vereadores aqui na região de Guarulhos pelo MBL, Movimento Brasil Livre, Pelo certo? Partido Missão. O nome do partido já Ah, existe. é Partido Partido Missão não. Missão, mas é um braço do MBL. Ele vai ser totalmente fundamentado no MBL, né? Entendi. O MBL então não é um partido. MBL é um movimento político. Assim como Vem Pra Rua, por exemplo, né? É um movimento político de direita que foi um dos responsáveis pelo impeachment da Dilma até. Foi na época do impeachment da Dilma que o movimento realmente ganhou força e começou a existir. Não, eu lembro disso daí. Uhum. Não é só por 20 centavos. Esse foi o estopim, né? Foi a fagulha que começou tudo, né? E calma aí, então. Então, você tá me afirmando que foi o MBL que começou todo esse movimento do impeachment. Não Foi. só o MBL, tinham vários outros grupos políticos, até tinha alguns grupos que não eram totalmente alinhados à direita. Esse dos 20 centavos aí não é só 20 centavos, por exemplo, ele era um grupo totalmente liberal. Ele era um braço da esquerda até, se você pensar bem. Se eu olhar assim. Era um braço da esquerda. Então, todo mundo se uniu para um inimigo comum, que era a Dilma, que estava administrando muito mal o nosso país, né? Não que hoje esteja sendo muito mais bem Ah, com administrado do que certeza, isso. né? E vamos falar uma coisa, vamos. Porque você, teoricamente, você não precisaria se envolver com a parte política porque você já tem uma vida. Sim. Você tem um trabalho, seus pais e vocês têm um negócio próprio já, Uhum. que já anda há bastante tempo, né? Então, teoricamente, não é o dinheiro que te move a Não, entrar na política. não, com Você certeza não não. quer. Vou até fazer uma pergunta agora, porque você é meu Uhum. amigo e eu espero sempre ouvir a verdade de Sim, com você. certeza, não vou negar. Você não quer criar uma carreira política. Você não quer que isso seja sua fonte de renda principal. Que isso daí venha todo. Você só tá entrando na política por causa do dinheiro e das comodidades que a Não, não, política te não, não. Eu fornece. não estou entrando na política por causa do dinheiro. Eu quero uma carreira política, mas não para ter uma vida financeira estável. Eu estou na política para mudar as coisas. Eu estou participando do movimento, futuramente do partido, que ele vai ser. Nós escolhemos assinaturas, que precisava de 540 40 e poucas mil, para fundar o partido. Então a gente só precisa da aprovação do Tribunal de Justiça Superior Eleitoral, que isso demanda um tempo, né? Nós estamos enviando as fichas para aprovar a criação do partido. E dentro dele eu quero criar uma carreira, eu não vou negar. Eu vou criar uma carreira, mas a minha pretensão não é enriquecer.
É mudar as coisas. Então, podemos dizer que sua intenção é das melhores. Não, com certeza. Minha intenção é mudar o país mesmo. Mesmo se for 1%, eu não sei quantos por cento dá pra mudar, mas a gente quer mudar a mentalidade do brasileiro e tudo mais. A gente quer mudar a raiz. Nós estamos querendo mudar as coisas. Por isso que eu entrei, me filiei, porque eu acredito no projeto. Você acredita de verdade. Eu acredito de Não, eu tô verdade. te acompanhando nesse Uhum. tempo aí, desde que você me falou que Uhum. estaria indo pra cima dessa ideia do Uhum. MBL e tudo. Uhum. Eu até brinquei com você, porque uma das coisas que a gente mais faz na barbearia é tirar um sarro e Ah, não. brincar, né? Aqui, pessoal, aqui é só zoeira, meu irmão. Então, Se você não aguenta, não vem pra barbearia, não. não. A ideia é esse, é criar um espaço masculino. E espaço masculino, Exatamente. na minha opinião, sem uma tiraçãozinha de Sem sarro, zoeira não dá, mano. não fica meio sem graça, Com né? certeza. Então eu jamais perderia a oportunidade de tirar uma com a tua cara Não, com sobre certeza. isso daí. É óbvio, Não tem como, é né? óbvio. E porque a gente sabe, né? Ó, vou até abrir um parênteses aqui para que ninguém fique ofendido e nem nada, à parte. A gente é amigo, então a gente tem um tratamento já um pouco diferente, pessoal, um com o Tem outro, aquela né? intimidade, que intimidade é uma droga, né? A gente... Então, em vários momentos, só para deixar claro aí para quem tá ouvindo, o nome dele é Adriano Maruoka. Eu não sei qual vai ser a alcunha dele quando ele for sair pra política, mas muito provavelmente vai ser alguma coisa do gênero. Só que aqui durante o podcast, durante a nossa conversa, eu vou chamar ele várias vezes de Japa, tá bom? Até porque eu acho que vocês já perceberam que ele é japonês mesmo. Então, eu vou chamar ele de Japa várias vezes, mas eu tenho um pezinho na pastelaria, né? Porque eu sou mestiço, né? não é de forma pejorativa. Não, com Na certeza. verdade, é de forma carinhosa. Então, só pra deixar claro. Com certeza. E já aproveitando que a câmera tá em mim, vou tipo fazer uma coisa pra você, perguntar uma coisa pra você. Explica pra mim como surgiu a ideia de participar do MBL. Da onde deu o estralo, da onde foi sua porta de entrada, o que te motivou, você já falou. Uhum. Mas da onde veio? Porque você tava aqui num dia, de repente você... tô indo nas reuniões da MBL, vou me filiar ao MBL e vou ser candidato a vereador. Falei, o quê? O que tá acontecendo, cara? Acontece o seguinte, na eleição de 2022, eu tive uma grande decepção quando quando foi reeleito o Lula. Eu tava muito revoltado na época. Eu já acompanhava o MBL, mas não era uma coisa assim muito, sabe, contundente, sabe? Eu não era, dia a dia eu tô participando do negócio. Não, eu era um telespectador comum que assistia as lives, que via o Renan dos Santos, que é o presidente do MBL, falando. Eu acompanhava muito o Kim, eu tenho uma admiração profunda pelo Kim. Eu sempre votei nele. É por causa da Não, nacionalidade, não? Não. Pra mim, o Kim, eu acho que ele é uma das coisas mais importantes que tem no MBL. É uma figura muito forte. Ele é um grande alicerce do MBL. Eu acho que ele é um exemplo de político no Brasil. Então, por isso que eu tinha uma admiração dele, por acompanhar o trabalho dele, ver o que ele fazia, o que ele faz diariamente lá na Câmara dos Deputados. A minha inspiração política é ele, não vou negar nunca. Eu acho que dali de dentro. Também tem outras figuras que eu admiro lá dentro, por exemplo, a Amanda Vettorazzo, o Renan mesmo, o Beraldo, o Guto Zacarias, que é um deputado estadual muito forte, que ele furou a bolha, ele. Até pessoa que não é dita de direita gosta dele, gosta de acompanhar ele, porque ele é um cara muito sensato. Ele é um grande exemplo, entende? Então, o que acontece? Em 2022, teve toda aquela decepção da reeleição do Lula, porque o governo Bolsonaro foi uma grande decepção. Todo mundo que é de direita, até pessoas que não são tão de direita, confiava que ele ia mudar alguma coisa, porque ele era dito como uma pessoa de direita. Só que no primeiro ano de governo dele, a gente já viu que ele começou a fazer umas coisinhas que era mais um político da velha guarda, sabe? Nada que fugia do que ele fez quando ele era deputado, porque ele foi muitos anos deputado, acho que mais de 20 anos como deputado. Então, o que acontece? Naquela época eu fiquei muito revoltado, eu debati muito com amigos, até com o Renato mesmo, eu debati bastante. E aí eu resolvi, cara, eu
eu quero entrar pra política, eu quero fazer uma diferença. Eu, sei lá, eu quero ser vereador, deputado, eu quero mudar esse panorama que a gente vive. E por que o MBL? Porque o MBL, ele tem muito do que eu acredito. Ele fala muito do que eu acredito. Ele segue mais ou menos o meu raciocínio. Lógico, lá dentro não tem uma unanimidade total. Mas a gente tem muito mais coisa em comum do que coisa que não é em comum. É o espectro da direita que eu vejo que é mais promissor porque ele faz alguma coisa constante. As pessoas lá, eles não. Como é que eu vou falar? Não tem uma hipocrisia tão grande quanto em qualquer outro lugar que você vai olhar assim da parte da direita. Tá, é o seguinte. Eu acho o seguinte, na minha humilde opinião também aqui. É complicado, né, cara? Porque a gente tá lidando com pessoas. Então são pessoas que cada uma ali vai ter um modo de pensar. Cada um tem seu anseio, tem as suas, o que ele Isso, quer, qual o isso. seu objetivo. Só que assim, se a gente não formar algum grupo, alguma coisa pra atingir um ponto em comum, que nem foi o caso do impeachment da Dilma, a gente não consegue mudar as coisas. Sim, hegemonia total nunca Nunca teremos. terá. Eu não Não, acredito nem lá nisso e dentro. seria muito iludido se eu acreditasse. Exatamente. Pra mim é complexo essa parte da política, Japa, porque é o seguinte, mano. É, é muito interesse pessoal envolvido. Tá? Sim, É muito tem. interesse pessoal envolvido. E eu vou te rebater uma pergunta e vou dar uma opinião e também vou rebater uma pergunta pra você depois. Certo. A minha opinião não é pra formar a sua, você sabe disso daí. Ah, com A gente sempre certeza. discutiu muito a respeito disso. Então eu tenho uma opinião e ponto. É a minha opinião. É o que eu vejo com os meus olhos, é o que eu sinto, é o que eu acompanho, é o que eu. Você sabe até que nesses últimos anos a gente conversou bastante de política, porque eu passei, acho que desde 2015, na verdade, eu passei a acompanhar a política muito de perto, coisas que eu não fazia antes, porque eu era daquela turma que falava: ah, eu não ligo pra política. Então, eu também Entendeu? era. Antes eu falava que eu era anarquista. Pra mim, Eu já dane-se, fui, tá ligado? já fui. Já passou, essa é a época do rebelde. É. Muitas pessoas que é do espectro da direita falava, eu sou anarquista ou anarcocapitalista. Esse negócio de anarco-bobo já foi, né? A gente tem que entender que Já lá não foi. temos anarco-bobos. Pode ter certeza disso. Não é um Paulo Cogos da vida, não, que não tem isso lá dentro, lá não. Não. Então vamos lá. Uhum. O que eu ia te falar? É o seguinte. Você fez um adendo que é a sua opinião sobre o primeiro ano do governo Bolsonaro. Eu tenho uma opinião diferente, porque eu acho que realmente ele não pôde governar. Foi o que eu acompanhei. A gente tem que tomar cuidado com temas sensíveis, porque infelizmente é assim que funciona o nosso país hoje. Você sabe que eu diverjo do que você fez. Não, eu sei, mas é por isso que eu quero a sua opinião Uhum. depois. Eu acho que o Bolsonaro não pôde governar. Tudo que teoricamente passava, havia alguém que brecava. Principalmente quando houve no caso da pandemia, que pela primeira vez nesse país a gente viu os governadores decidindo e não o presidente, o federal decidindo. A gente virou um Estados Unidos durante a pandemia, que parecia que cada federação tinha ali a sua lei e depois tudo voltou ao normal do que era antes de novo. Mas não quero entrar diretamente assim na polêmica, porque eu sei que a gente vai ter problema. Então não é isso que eu quero. O que eu quero é o seguinte: eu discordo dessa opinião. Eu não sou um eleitor cego. Eu não sou eleitorado de manobra, eu não sou eleitor Não, burro. você tem um voto útil. Você sabe disso. Não sei se eu sou de direita. De esquerda eu sei que eu não sou mais. Já fui um dia. Eu acredito que eu seria uma pessoa correta para ficar no centro, para pegar as coisas boas de todos os lados. Mas a gente sabe que política de centro no Brasil não existe. Na verdade, política de centro no mundo não existe. O que existe são dois lados. O meio, mais ou menos, é aquele que aceita ser vendido pelo lado que paga Nossa, mais. eu totalmente discordo disso. Mas Para mim, o meio é isso. Para mim, é o Tá. que eu falei. A minha opinião é o meio é o lado que aceita ser comprado por qualquer lado. O lado que pagar tá tudo certo. Então, é um espectro político que é uma coisa muito triste, porque eu acho que a gente coloca a política como uma coisa que deveria ser uma coisa séria. E a política no Brasil, ela é um palco. É pão e circo e palhaçada pra todo lado pra ganhar voto. Então,
Por isso que eu falei, pra mim, tanto que ainda saímos do governo Bolsonaro, ainda lá voltando com superávit, por incrível que pareça, com um país que estava crescendo e com inflação baixa e juros baixos. Meio bizarro de uma pandemia. Você sabe que foi artificial, Claro, né? tanto que na pandemia mesmo, quando a gente estava saindo da pandemia e acompanhava-se a parte de economia mundial, o Brasil era um dos países que estava mais crescendo, que estava saindo melhor de tudo isso daí. O meu ponto de vista era o que eu estava vendo, tá? Por isso que eu deixei bem claro que eu dava a minha opinião, a opinião que representa o Renato, neste momento. Eu sou, como eu disse, eu não sou um voto idiota, então eu penso e minha opinião pode mudar hoje pra amanhã, tudo depende do que eu tô vendo. Não, esse lance Entendeu? de você nunca mudar de opinião acontece. Isso vai acontecer sempre. É assim, eu discordo do que você disse do governo Bolsonaro. Ele podia ter governado, só que o problema é que ele não soube articular bem. O Pra que é mim, articular? vamos lá, articulações. É o que mais ou menos o Kim faz na Câmara. Pô, ele é um deputado de direita, da oposição. Ele não tem maioria e ele consegue aprovar as coisas negociando votação. E o que é Por exemplo, negociar a votação? por exemplo, ele tem um deputado lá que tem um projeto, ele tem o dele. Ele vai e conversa com o cara, fala, ó, eu voto no seu projeto, você vota no meu, e vamos seguir em frente. Ele faz muito isso lá. Japa, até onde isso é certo? Negociar voto? É. Não, mas não se não for pra comprar, pagar em dinheiro com emendas parlamentares, Que é o que acontece que é o que muito. tá acontecendo agora. Porque o que acontece? No Brasil, nós temos um enorme centrão. Sim. Pra mim, é um enorme centrão. Você falou que não existe centrão, mas pra mim existe. Não. Falei que não existe centrão no resto do mundo, só no Brasil. Não, você que diferente. pensa, no mundo inteiro tem. Tem Não, em não. alguns lugares. Tem, não é só que... não É institui que lei. aqui É o que isso que eu quis acontece, dizer. o que acontece aqui no Brasil é que a gente vê muito lá nos Estados Unidos, porque lá tem duas vertentes muito fortes. Se você pegar lá, os dois partidos, na verdade, são de direita. Só que eles são muito fortes e existem vários partidos lá nos Estados Unidos. Mas só que lá tem duas vertentes muito fortes. Aqui no Brasil, o problema é que só tem uma vertente muito forte, que é o centrão. Não sei se você entende o que eu tô querendo dizer. Entendo perfeitamente. E... Não à toa, o Temer era o maior dos Exatamente, negociadores o Temer, que a gente pô, tem. O MDB não é à toa que é um partido mais forte que tem. Sempre tá envolvido em alguma coisa no governo. Exatamente. Então é isso. Não tem ilegalidade nisso. Você negociar a votação entre os parlamentares. Não há ilegalidade nisso. O que é ilegalidade é a compra de votos. É, por exemplo, o Lula liberar a emenda parlamentar lá, não sei como é que ele chama agora, eu esqueci o nome, e falar, ó, eu vou te liberar tanto pra você investir em tal estado e você fala que foi você. Entendeu? Isso é ilegal. Isso é compra de votos, se você pensar bem. Sim, concordo. Concorda comigo? Lógico. Então eu acho que, assim, por exemplo, o que o Kim faz na Câmara de Deputados Federais é mais ou menos isso. É seguir essa linha. Você não pode ver como inimigos. Você tem que negociar. Tem muito partido que é oposição dele e vota nos projetos dele, porque os projetos dele são bons. Não, entendi. Entende? Calma aí. Eu vou abrir um adendo pra gente falar dessa parte de negociação que você tava falando, Aham. que é aonde eu discordo. Que pra mim é assim, é a velha política. Eu não tô falando que você tá errado. Aham. Entenda. Eu tô falando Aham. que pra mim a política funciona da forma errada. É diferente. Certo. É diferente. Agora eu vou explicar o porquê. Pra mim, o que é o problema maior aí? O que o político tá fazendo lá, cara? Representando o povo. Ponto. Os interesses da nação, os interesses das pessoas. No caso, vereador, interesses de grupos, de pessoas, vai crescendo, vai subindo até chegar ao presidente, que é o que representa seria o que o Brasil inteiro máximo quer. da nação. Isso. O Pronto. representante máximo da nação. Só que não é assim que a política é tratada. Quando você mesmo disse, o Kim negocia, você vota no meu, eu voto no seu. Ok, é uma forma de articular para você conseguir passar o seu projeto. Mas e aquele projeto do cara é bom? Ou você só tá votando no projeto? Porque geralmente é assim. Não, você veja vai bem. votar num projeto que às vezes não é do seu interesse, cara, e que não vai ser bom pra população. Mas você tem que votar, porque senão você não ganha voto. Não, mas ele só aceita votar num projeto que ele acredita também. Então ele tem que articular de uma forma que seja sensato também. Ele não vota, por exemplo,
não sei, algum projeto de esquerda muito, por exemplo, distribuição de absorvente nas escolas. Ah, não, mas eu acho que nem a esquerda votou. Deixa Não, quieto. foi aprovado. A Tabata aprovou isso aí, cara. Ridículo. Esse era um dos pilares da candidatura dela aqui pra prefeitura. Mano, você acha que o Kim ia votar num projeto desse? Não ia. Até você achou que era absurdo, mas votaram. Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Ele não vai votar num projeto muito absurdo que nem esse. Então, mas é um muito Que absurdo. nem também falar sobre crianças trans. Ele não vai aprovar um projeto que na escola vai educar, falar sobre crianças trans no ensino fundamental, Não, não cara. tem. Não Eu tem, concordo. não, A criança, ela não tem que ser sexualizada. Essa não sexualização tem, infantil, exatamente. eu sou totalmente contra. Exatamente. A sexualidade da pessoa, ela descobre com o decorrer da vida. É igual o cachorro vegetariano, ele não existe. É o dono que faz ele comer só aquilo. Ele não existe, ele não é. Pra mim, a escola deveria só ensinar. É que hoje, infelizmente, os pais terceirizam muito a educação. Sim. E o erro tá em casa, o erro é dos pais. Tá? Exatamente. Pra mim, a única educação que tem que ter com relação a esse tipo de sexualidade é: filho, todo mundo é igual, tá? Você não vai tratar o cara porque ele é preto, ou porque o cara é japonês, ou porque o cara é índio, ou porque o cara é trans, ou porque a menina é trans, Mas ou aí- porque de uma forma diferente, Uhum. porque ele é assim. Isso Entendeu? aí já é uma questão mais de respeito. É isso. É uma Mas daí questão tá de em respeito. casa, não tá na escola. Exatamente. A escola não tem que sexualizar a criança. Eu sou contra. É. Ah, mas e os pais que Eu também sou o contra. problema é do pai, cara. O problema não é do Estado e nem da escola. Não tem que terceirizar essa responsabilidade pro Estado, mano. Ponto. Exatamente. Porra, se você tá terceirizando a responsabilidade da educação do seu filho pro Estado, como você vai culpar depois o Estado por seu filho ser com perdão da palavra, um merda? Porque você é o culpado, porque você terceirizou. Exatamente. Se você absteu de educar seu filho. Lógico, você pegou o caminho mais fácil, depois você vai reclamar. Exatamente. Essa questão da sexualização infantil, da transição. Cara, tem lugar, nos Estados Unidos mesmo, tem gente que processa os pais da criança, porque a criança queria virar, o João queria virar a Maria. Só que, cara, a criança não sabe o que é bom pra ela ainda. Ela não tem a formação, a intelectualidade pra saber o que é o melhor pra ela mesma. Lógico que não. Então, por isso que os pais são responsáveis por isso e não o Estado. O Estado não deveria ser responsável. Agora, depois que se tornar maior de idade, aí faz o que quiser da vida. Exatamente. Eu acho totalmente aceitável isso. É isso que é aceitável. A criança, quando virar adulta, saber o que ela quer, ela vai e faz. Porque ela vai sentir e ela vai se compreender pra poder Sim, fazer o negócio ela vai dela. se identificar realmente do Exatamente. jeito que ela é. Sem ninguém precisar falar pra ela. Você é Exatamente. isso ou você é aquilo. Você Esse que é pode ser isso ou você esse que é pode um ser aquilo. grande erro da esquerda. Caramba. É isso. É tipo, mas. É porque é tudo muito bonitinho, né? O pai lá veste o filho põe um vestidinho no filho e tal. Sair. Fala, é eu tudo bonito. aceito. Eu é aceito. lindo. Eu sou muito compreensível, eu sou bonzinho. Só que sendo que tá fazendo um negócio, às vezes, muito mal pra criança, porque ela Ela não sabe o que não ela quer da sabe o que vida, ela cara. quer, tá ligado? Não adianta vir aqui querer me provar que uma Exatamente. criança de 12 anos sabe o que ela quer ser quando Sabe, crescer. não sabe, Ou sabe o mano. que ela é. Ainda ela nem Exatamente. sabe. Ela tá mais perdida do que tá aprendendo, tá conhecendo o mundo, tá conhecendo a vida. É. Como você pode falar que uma criança de 12 anos tem que ter intelectualidade pra falar, eu sou isso ou sou aquilo? Pelo amor de Deus, pra mim não entra na minha concepção de vida. Eu não consigo aceitar isso, tá? Lógico. Cada um com seus problemas, cara. Cada um decide aí da forma que achar melhor. Eu não acho certo você dar essa responsabilidade pra uma criança. Não pode. Ela não tem informação. Como é que ela vai falar, eu quero, e isso é bom pra mim? E será que quando crescer, quando der merda? Porque vai ter casos que vai dar merda. Já aconteceram vários Então, casos. já. aí o filho vai falar, o pai vai virar pro filho e vai falar, mas foi você que escolheu. Mano, um pai... Deixa quieto, não posso falar senão... tomo É processo. muito covarde o pai chegar e falar, filho, você queria ser a Maria. Você não queria ser o João. Então é muito fácil. Isso é muito cultural, é dessa nova geração que tem. É da geração. É problema de geração.
nós somos millennials. E essa geração atual, A Z? a Z, a dita Z, eles têm muito desse problema. Eles querem terceirizar sempre o problema deles. Então, por isso que acontece isso. Muito pai dessa geração Z, ele, é bonitinho, meu filho gosta de brincar com boneca, não sei o quê. Olha, tudo bem o moleque querer brincar com boneca, mas não quer dizer que ele quer ser uma menina. Não, não tem nada a ver. Exatamente, entendeu? Então não pode. A gente tem que ir com calma, saber educar. E os pais não querem Não assumir esse sexualize, papel. cara. Não sexualize o negócio. É. Por exemplo, brincar com boneca, tudo bem ele brincar com boneca, não tem problema. Só que isso não quer dizer que ele quer ser uma menina. Não quer, longe Isso daí disso. é o machismo da sociedade, na verdade. Exatamente, é o machismo, imagina. Né? É o achismo. Mas porque ele gosta de brincar com boneca, ele quer, é uma Menina. menina. Não é, Ele usa cara. camisa rosa, então ele é Exatamente. homossexual. Isso é um erro. Então acaba sendo uma bagunça. Cara, é uma loucura. O mundo que a gente vê hoje é uma loucura. Aham. Completamente uma loucura. Cada vez que você entra numa rede social, você vê uma coisa um pouco diferente, Japa. Cara, eu juro, eu evito rede social ao máximo ultimamente. Evito. Nem o X, que eu usava muito antigamente, antes de ele ser bloqueado e agora que ele voltou, tudo. Eu entro pra ver algumas notícias muito específicas de canais que eu sigo. E ponto, eu saio, mano, porque... Você não entra em debate lá, né? Não, Aqueles debates mano, homéricos. não. E você começa a ficar meio brocochô, assim, de ouvir as ideias, sabe? Você lê, você fala, não é possível que eu tô lendo isso. Será que a pessoa pensou pra escrever isso? Mas é a opinião dela, você tem que respeitar. Não, beleza. Desde que tenha começo, meio e fim, cara. Uma opinião jogada do céu que cai na cabeça. Aí fica difícil você... Você não consegue nem entender de onde veio, pra onde vai, de onde começou e pra onde tá terminando. O negócio não tem nem pé nem cabeça. Você fala, cara, como... Em que momento que na atual população nossa, a gente chegou nessa crise? E essa crise se estende e se amplifica pela política. Esse é o problema da política. Uhum. Eu acho que eu vejo assim, muitas pessoas não querem debater sobre política, mas a gente vive política, todo mundo vive política. A gente não pode fugir disso. Eu acho que é muito importante a gente debater política para você desenvolver e crescer seu pensamento. Senso Isso, crítico. o senso crítico, você tem que ter o seu senso crítico. Porque tudo que você faz envolve política. E você ir no mercado, você trabalhar, você estudar, tudo envolve política. É muito importante. E eu acho que a massa crítica brasileira, ela é muito baixa. O que a gente precisa urgentemente aqui no Brasil é aumentar a classe média. Porque a classe média é aquela que vive com mais intensidade a política, é aquela que paga imposto, é aquela que trabalha, é aquela que sustenta o país. Então, mas aumentar a classe média. O que é aumentar a classe média? Porque falar, né? Vamos aumentar a classe média. Mas o que é aumentar a classe média? A classe média é a gente dar oportunidade para as pessoas, para ela poder empreender, para ela poder trabalhar e ter uma renda. E poder, consequentemente, ter a possibilidade de estudar e de criar essa massa crítica, de estudar mais, de poder viver melhor. E aí ela pode discutir melhor sobre as coisas. Isso daí é educação de base, né, Japa? Exatamente. Mas o Brasil precisa de educação de base. A nossa sociedade precisa mudar o pensamento. Isso por isso que eu estou também no MBL, porque uma dos principais pilares do nosso movimento é esse. É a gente melhorar a educação das pessoas, a sociedade em si, entendeu? Um erro que eu acho que teve nos governos de esquerda, principalmente os anteriores, né? Porque esse erro não é atual. Esse erro é lá de trás. E quando eu falo governos de esquerda, eu tô falando de Fernando Henrique Cardoso também, tá? Tô Aham. falando só de Lula, não. Um dos erros maiores que, na minha opinião, teve foi assim: investiu-se muito na ideia da criação de vagas para a universidade. Idade. Isso. Você deu ensino superior para todo mundo. A faculdade. Houve um investimento maciço no topo da pirâmide educacional. A gente precisa inverter esse investimento. Tipo, se investiu bastante na educação no Brasil.
Se você pegar os números, investiu bastante. Só que investiu de forma errada, que nem você estava dizendo. Tava investindo muito no ensino superior. Por quê? Para dar aquela falsa impressão. Dava aquela falsa Exatamente. impressão, pô, eu tenho curso superior. Mas Hum. qual é a qualidade desse curso superior? Você Não. não. Quanto mais gente você põe dentro da Exatamente. sala, pior fica a qualidade. Isso é um fato, cara. Exatamente. Então, por exemplo, às vezes você tinha alguém que tem, vai, eu tenho bacharel em direito. Só que o cara não sabe fazer conta. Por quê? Porque o ensino básico dele foi uma bosta, mano. É isso. Era muito melhor você investir no ensino público básico para as pessoas da escola pública ter a possibilidade de acessar as faculdades. Sem precisar do FIES ou qualquer outro projeto desse. Era muito melhor você ter uma educação básica, porque, consequentemente, você conseguiria alcançar as vagas mais altas nas universidades. Naturalmente. Sem Naturalmente. esforço. Exatamente. Esse que é o problema do Brasil. Você investiu em universidade pública, não sei o quê, mas quem frequenta a universidade pública? São as elites. Deixa quieto. São as elites. Não, não é feito pra pobre. Exatamente. Esse que é o problema Ó, também. então, agora só pra. Calma aí, deixa eu tentar retomar aqui. Calma aí, falei da. Tá, isso. Aí criou-se muita ideia do ensino superior. Criou-se um monte de vaga e formou-se um monte de gente aí despreparada para o mercado de trabalho porque não teve ensino de base. Ah, mas tem curso superior, grande merda. Tem curso superior e fala SEGE. Fala um advogado falando SEGE. Seja. Tá Dói. ligado? É um absurdo. Como que um cara desse vai falar com um juiz? Não dá. Entendeu? Não dá. Pra mim, beleza, beleza. Isso daí não é culpa da pessoa, tá, pessoal? Isso não é culpa da pessoa. É culpa do país que não forneceu a ideia correta. E essa é a minha opinião. Essa não reflete a opinião do Adriano e nem de mais ninguém. É só a minha opinião. O foco sempre tem que ser, ô Japa, na base. Uhum. Porque depois que você forma uma pessoa bem ali, estruturada em É conhecimentos igual de um prédio. português, matemática, ciências e que é o que a base ensina. Renato, Rapidinho, só para mim pode concluir isso terminar. aqui. Que é o que a base ensina. Você monta essa ideia na criança. Os pais em casa também já têm isso. E o que os pais fazem? Educam a criança da forma certa, cumprindo o seu papel como pai. Depois, quando ela chega no ensino técnico, que seja, que já, a gente já está passando do ensino médio, e para a universidade, ela vai escolher o que ela quer baseada no que ela sabe que ela já aprendeu. E não vai ser assim, estuda isso que isso dá dinheiro, estuda aquilo que dá dinheiro. Meu, você tem que fazer uma faculdade, porque o diploma abre portas. Meu amigo, o que mais a gente vê hoje é gente com diploma formado trabalhando de Uber, porque não tem vaga. Nada contra Uber, tá? É um trabalho digno quanto qualquer outro. A Aham. questão não é essa. A questão é que se uma pessoa fez engenharia civil, se a pessoa fez uma mecatrônica na vida, se a pessoa é de doutor em não sei o quê, eu tenho certeza que ela não estudou isso para ser Uber. Com certeza. Eu acho que é uma ocasião que, por ela ser uma pessoa trabalhadora e o mercado tá completamente saturado de mão de obra de nível superior, ela vai fazer o que ela tem que fazer para ganhar a vida e para ganhar dinheiro. Tá? Essa é a minha opinião sobre isso daí. Agora você pega o gancho e vem, fala do que você ia falar. Bom, é igual como você disse, é igual um prédio. Se a base dele, se os alicerces dele não forem bem feitos, quando tiver pronto, ele vai estar lindo e maravilhoso. Só que vai bater um vento e vai quebrar tudo. Vai desmoronar e vai ser uma bosta. Esse problema que se disse também do cara ser Uber, ele ter um ensino superior. Esse é um grande problema, mas eu acho que hoje em dia também, se você pegar pra ver, a pessoa não precisa ter um ensino superior pra exercer uma carreira. Lógico que não. Exatamente, esse que é o ponto. Às vezes você faz um curso técnico, o famoso Senai aqui, você já consegue entrar no mercado de trabalho e ganha bem, vive bem, entendeu? É que aqui no Brasil a gente não tem uma estrutura, não é só educacional, é tudo. Se você for ver, a gente não tem indústria. Por que o Brasil não tem indústria? Porque se investiu errado nos séculos passados e nós não temos uma estrutura para abrigar as indústrias. A gente só é exportador de commodity. A gente exporta. Nossa, o agro. O agro é importante, cara. O agro é muito importante. Só que eu acho que a gente precisava qualificar mais o que a gente vende.
pra poder cobrar mais e, consequentemente, ter uma indústria, tipo, empregar tecnologia pra poder vender mais caro e ganhar mais. Isso que eu ia Se falar. sobressair sobre os outros países no mundo inteiro. Esse que é também um ponto muito forte que acaba atrapalhando pro cara ingressar no mercado de trabalho. Porque vai faltar vaga, vai faltar tudo. Por quê? Porque o que a gente mais faz é vender só, vender o serviço, mas não tem agregamento de valor. Não agrega nada. Não É o que eu falo. agrega nada, A gente entendeu? tira o alface da terra e vende. É Exatamente. isso que a gente Não faz. tem um agregamento, não tem como você agregar trabalho. E aí, consequentemente, falta trabalho por causa disso. Falta mão de obra por outras coisas também, que eu não Também. sei o porquê. Eu não Também. sei aonde que tá o problema. Eu não sei onde que tá o problema. Você acompanha a nossa trajetória aqui na Roquiche, né? Você Aham. sabe o quanto tempo a gente ficou procurando mão de obra qualificada, para Falta dar conta de qualificação. atender e suprir a nossa necessidade aqui. Exato. Que você sabe que a gente tem a nossa clientela é um pouco diferente. Então a gente precisa de alguém que consiga suprir isso, né? É bem nichado E aqui. não, Então não, precisa ser bem especializado. cara, ninguém quer trabalhar. Também tem Então essa. entra nesse. Por que que ninguém quer trabalhar? Você tem alguma opinião? Você já pensou nisso alguma vez? Olha, a minha teoria é que essa geração, ela só quer. Ela não quer trabalhar, ela não quer se arriscar. É um bando de fracassado que tem medo, sabe? Medo de tudo. Por isso que eu acho que também tem muito problema psicológico nessa geração Z. Muito. Muito. É muita gente deprimida. É o Porque excesso de informação, isso, talvez? Porque você sabe como que é, né? Quando a gente cria a tem. famosa preguiça, né? Porque o cara não vai atrás também. Cara, quando a gente tem muita informação, ô Adriano, é o seguinte: a gente é bombardeado o tempo inteiro de Não, informação. Então, o que acontece? Eu acho que chega um momento que você sabe de tudo um pouco, não sabe de nada especificamente. E muita coisinha assim, tal coisa tá acontecendo, tal coisa tá acontecendo. E a pessoa que tá preocupada com aquilo. Aí você vai ver com o que você tá, por que você tá chorando? Ah, eu tô chorando porque o gelo na Antártica derreteu 2 centímetros. Acontece, viu? Não tô sendo. não, Não tô não, zoando, não, 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 viu? eu sei, Não eu tô conheço zoando, bem não. esse pessoal. Isso é uma coisa tranquilo. preocupante? É uma coisa preocupante, Aham. mas não deveria ser uma coisa preocupante pra uma criança de 15 anos de idade. Com certeza. Ela não tem. Ela pode. Sim, eu me preocupo em. A preocupação dela deveria ser criar um país melhor. Ser melhor para o mundo. Ser melhor para si mesmo. Você ser melhor naquilo que você faz. Se Isso. propor a fazer a coisa. Isso. Tem muito dessa geração Z. Esse que é um grande problema dessa geração. E essa nova geração Alpha, que é de 2000 e... Acho que é 2010 pra frente, a tendência é ser pior. Por quê? Porque eles são muito protegidos. E, tipo, parece que não tem aquela vontade de fazer as coisas, sabe? Será, Japa? Será que essa geração alfa aí já não vai começar a tomar porrada na cara porque a geração Z vai deixar eles passando fome? Pode ser, porque o mundo vai estar muito pior do que estava antes. Alguém tem que mexer alguma coisa. Eles vão herdar um mundo muito pior do que estava antes. É. E, infelizmente, é o que vai acontecer. Talvez seja bom para eles sofrerem e criar a casca para a próxima geração, depois da deles. Tudo é um ciclo, né? É ciclo. Tudo é um isso. ciclo, né? Exatamente. A gente, eu acho que chegando no fundo do poço, É, em algum momento você vai ter que sair, senão vai acabar a população humana. com né? certeza. É com isso que certeza. vai acontecer. Os Eu- filhos da desgraça, né? Eu vejo hoje, da minha geração que a gente convive mais aqui e tal. Você ainda é uma geração um pouco depois da minha, né? Não, eu acho que é mesmo. Você tem. 41. Eu tenho 37, nós somos millennials. É verdade. Nós somos millennials. Eu não sou geração Z. Ufa. Ufa. E a gente conversando aqui, você vê que são pessoas que tentam criar uns filhos, pelo menos de uma forma diferente. Mas também é culpa da nossa geração o Exatamente. nascimento da geração Z. A geração millennial, o Renan falou muito disso uma vez. Nós aceitamos muitas coisas. E nós fomos traídos por aceitarem muitas coisas. Por exemplo, casamento gay, homossexualidade. Você vê, antes da nossa geração, ninguém aceitava. Mas é ruim aceitar? Não tô falando que é ruim. Ah, Mas tá. só que muita gente dessa vertente acabou oprimindo a gente.
Porque eles fazem parecer que você ser hétero, branco, é uma coisa ruim. Pra eles isso é ruim. E isso é muito jogado na mídia, não sei se você É, percebe, sim, sim, sim. ultimamente. É, mas é racismo É um inverso, não racismo existe, inverso. né? Não existe, não existe. Mas vamos me cancelar, por exemplo. Vamos falar, porra, mas o que que esse japonês tá falando? Já é um racismo. Já é um racismo falar que japonês. Japonês sofreu muito racismo, você sabe Eu disso, sei, né, lógico mano? que eu sei. Por isso que criaram a liberdade lá, o espaço, assim, por causa Cara, eu disso. acho que todas as populações assim que migraram muito, elas, O o Brasil. italiano quando chegou aqui no Brasil era praticamente escravizado lá Exatamente. na guerra, trabalhava para ter Exatamente. onde morar e o que comer. Mas o que acontece? O japonês é um povo muito esforçado e tudo mais. E aí, com o tempo, a população viu, porra, mano, o cara estuda pra caramba, o cara trabalha pra caramba, ganha bastante dinheiro, a gente tem que respeitar ele. Evoluiu. Evoluiu, ele evoluiu. Eu acho que isso que falta no movimento negro, essas coisas, é parar pra pensar nisso. Ele quer vitimizar o negro, o povo LGBT também quer vitimizar a própria classe. Em vez de vitimizar, tentar superar, entendeu? É, você entrou num assunto bem polêmico, mas vamos lá porque eu gosto. É porque eu gosto. É o seguinte, eu gosto porque eu acho que a gente tem que conversar sobre isso. Eu acho que a gente tem que debater sobre isso. Debater da forma certa. Com Não certeza. vem olhar pra mim e falar assim, pô, você é branco, você não tem lugar de fala. Tá, então Ah, acabou. isso aí. Então vocês Cara, vão falar isso é só muito entre. infantil. Isso é muito Então vocês vão infantil. conversar só entre vocês, vai melhorar o quê, Não vai melhorar parceiro? nada. Você tem que ter a Entendeu? opinião de todo mundo à volta, não é só da sua classe. Se você não ouvir estourar sua bolha, O problema pra mim é quando eu viro pra uma pessoa e falo assim, cara, pra mim é tudo igual. Aí o cara vira assim, é porque você é branco. Pô, mas por quê? Eu tenho que ver que tem que achar que é tudo diferente? exato. Pra mim é tudo igual, cara. O que tem aqui dentro é a mesma coisa. O É sangue carne, é é sangue, vermelho. é osso, é órgão, é igualzinho. Se você cortar os dois, É. é sangue vermelho. Eu tenho um cérebro igual dele, eu tenho dente igual o dele, eu tenho nariz, a boca, o olho, tudo. É a mesma coisa. Nasceu do mesmo lugar e quando morrer vai pro mesmo lugar. Exato. Eu não entendo a diferença. Existe racismo? Existe. Ponto, não dá pra negar. Com certeza. Existe, não dá pra negar. Só que não existe racismo só com negro. Ou com preto, eu não sei. Hoje é até meio confuso a gente isso daí. É confuso pra mim, entendeu? Mas beleza. Eu acho que não existe só racismo com preto. Eu acho que existe todos os tipos de racismo. Eu não vou falar que existe racismo contra o branco. Que não exista, pode até existir, mas para mim realmente vira uma imbecilidade a gente discutir sobre isso daí. Eu nunca vi ninguém ser discriminado porque é branco. Pronto, também é uma verdade. Mas já vi gente ser discriminada porque é descendente de árabe, é descendente de judeu, é porque é gordo, tá acima do peso, entendeu? Ou é muito magro. Ou seja, existem preconceitos de todas as formas. Agora a questão é, pra mim, uma coisa complicado, por isso que eu tô pensando. Mas uma coisa é a gente ir pro âmbito da tiração de sarro, da zoeira e da brincadeira com quem você tem liberdade. Uhum. Você não chega em qualquer um e brinca com qualquer Exatamente. um. Não é assim que funciona. E uma coisa eu acho que é injúria racial, que é quando uma pessoa tenta ofender ela por alguma característica que ela tenha por decorrência da raça dela. E outra coisa é o racismo. Porque pra mim o racismo é eu vou agredir ele porque ele é japonês. Eu não gosto de japonês. É o ódio. Eu não cumprimento, eu não pego na mão de É preto. o ódio do diferente. Isso é racismo. Isso é racismo. Se você tem um ódio do diferente, isso é um racismo. Então, não contrato essa pessoa porque ela é preta. Exato. Isso é racismo. Agora, tem um preto e um branco disputando a vaga. O branco é mais qualificado. Por que eu tenho que contratar o preto? Esse negócio de cotas é uma forma artificial de você querer compensar o que aconteceu no passado. Só que, cara, já tá no passado, meu. Não dá pra gente tentar corrigir dando Não dá. dando direito para as pessoas que estão aqui agora. Até Você não porque- vai compensar o que aconteceu no passado. Essas pessoas aqui não foram escravizadas. Exato, é Então, uma pessoa ponto. normal. É. Então o que acontece? É um negócio de cotas. Cota racial, cota trans, cota não sei o quê. Cara, você não vai corrigir o que aconteceu dando privilégio pra pessoa que tá vivendo agora.
Concorda comigo? Esse negócio de cota trans é até complicado, Japa, porque basta a pessoa se identificar como um Exatamente, trans e o participar cara da não- cota, O cara não cara. precisa ter feito operação, não precisa ter feito nada. Ele fala, eu me considero, eu me sinto Eu me como. considero um trans, então eu vou entrar na cota trans. É, exatamente. É, Inclusive tem um menino lá do nosso grupo aqui de Guarulhos, né? Eu não vou falar o nome dele pra ele não ficar triste. não Mas fale. a gente chama ele de vegano trans, né? Porque ele é vegetariano e se sente como um vegano. Ah, então ele entendi. Mas, Faz sentido. mas é esse negócio, é você, eu me sinto como, mas eu não sou. Tipo, cara, infelizmente a natureza te fez assim, então você tem que aceitar como você é. Tudo bem, calma aí. Você pode, com sua vida, o seu tempo, com o seu desenvolvimento, ter gostos diferentes de outras pessoas. E isso tá Não, tudo certo. beleza. Mas Tá a ligado? questão é a pessoa fazer você. Por exemplo, você é gay. Não, você quer dizer, você é trans. E você quer que eu veja você como trans. Mas pra mim você é homem. Esse que é o problema desse pessoal. Sim, Eles querem que você veja ele como ele se sente, mas ele se sente. ele se sente, não A quer dizer gente que ele não- é, entendeu? A gente ainda não sabe ouvir sentimento alheio. Exatamente. Ainda mais de quem você não conhece. Então, não dá pra você enxergar a pessoa como ela quer que você enxergue. Concordo. Então as pessoas têm que começar a aceitar isso. Esse que é o ponto. E você sabe por que a gente tá falando de tudo isso daí, né? Porque pra mim É. tudo isso daí é política. Não, tudo é política. Isso aqui é tudo política. Tudo gente. E Esse é tudo política. o MBL tem alguma visão sobre isso? Ou melhor, vamos falar sobre o Partido Missão. A partir Ele do tem isso. alguma visão a respeito de tudo isso? Eu não posso falar ainda por tudo porque a gente tá formando ainda. Tá. Inclusive tem um livro que a gente tá fazendo que vai ser a diretriz do partido. Se chama Livro Amarelo. Ele tá indo pra quarta edição. Quarto versículo. Vai ser um livro que vai falar as diretrizes de como a gente vai enxerga o país e como a gente quer que aconteça as coisas. Lá dentro a gente tem a visão de mais ou menos o que você pensa. De aceitar as pessoas todas como elas são. Ponto. Não quer dizer que você precisa enxergar ela como ela é. Você aceita. Não, até porque não dá pra me Exatamente. enxergar ela como ela Eu não se posso, sente. por exemplo, Mariadne. Pô, ela é trans, velho. Tipo, eu vejo ela como trans. Então não adianta ela pensar, você tem que me ver como mulher. Veja bem. Eu aceito que você Eu vou é. te chamar pelo seu nome. Eu Vou me referir a você eu vou como te chamar ela. pela pessoa, não É. é pelo que você é, entendeu? É. Esse negócio aí, você tem que considerar com o jeito que eu quero. Não. A sociedade vai enxergar ela de um jeito e ela enxerga ela do jeito que ela é. Não tem como você mudar o pensamento da outra pessoa. Não, e assim, desde que não seja um crime o que a outra pessoa está cometendo Aham. e o que já já existe lei pra punir isso, Sim, com certeza. não tem o porquê. Exatamente. Não tem o porquê. Esse é o ponto. É aceitar as pessoas como elas são e a gente não precisar necessariamente enxergar ela do jeito que ela quer que você enxergue. Ó, eu tô te vendo pela primeira vez, vamos fazer uma Aham. conjectura aqui. Certo. Eu tô te vendo pela primeira vez. Aí você é trans. Aí eu vou Certo. chegar pra você, opa, tudo bem, Adriano? Você vai falar, não, Adriano não. Adriane. Adriana, me chama de Adriana. Aham. Meu cérebro vai bugar. Certo. Mas eu vou te chamar de Adriana. A partir deste momento. Mas não vem falar, pô, você foi preconceituoso porque a primeira vez você me chamou de Adriano. Você queria que eu te chamasse do quê? Entendeu? É que cria muita confusão. Complicado As isso. pessoas ainda. É uma coisa relativamente recente esse negócio de trans, assim. Existia há muito tempo atrás, né? Caso da Roberta Close, por exemplo, existia. Só que não era tão comum na sociedade, não era tão divulgado. Mesmo porque hoje em dia as informações elas correm muito mais. Sim. Então por isso que a gente vê tanto casos assim agora, hoje em dia. Porque a informação ela se dissipa mais fácil. Mas antigamente não tinha. É só Entendeu? televisão. Mas eu nunca vi Roberta Close sendo ofendida, sendo Exatamente. Muito pelo contrário, ela Uma era mulher tida como maravilhosa. Uma mulher ela era tida como maravilhosa. artista, Porra, ela era tudo. maravilhosa, não era? Então. Porra, mano. Não E qual era o problema disso? tinha nenhuma. Mas hoje em dia eles problematizam isso. Eu acho que o problema tá em problematizar, Exatamente. certo? O problema é o problema. Ou seja, o problema já não é mais a pessoa que ela é. Não é o problema. problema é o problema. Não é o fato em si. É
O que você fala sobre ele. Esse que é o problema. Você acha que existe alguma forma? Porque assim, temos algumas gerações já que vão Aham. viver dessa forma, cara. Exatamente. E depois? E depois? Que nem eu tenho meu filho agora com 10 meses hoje. O que eu deveria fazer pra conseguir mudar esse quadro lá na frente? Será que existe uma receita? Nossa, cara, que pergunta difícil. Ela é muito boa. É uma questão muito boa. Mas eu acho que seria uma questão mais de educação, da sociedade em si. Você conseguir mudar o pensamento da sociedade, você conseguir aceitar o diferente. E eu acho que a base mesmo vai vir da educação mesmo. Aprender a aceitar o diferente. E outra questão, quem vai educar? Se a geração que vai educar, teoricamente, é a geração que problematiza. Aham. Esse que Complicado, né? complicado demais. Ciclozinho, né? Parece cachorro correndo atrás do rabo, né, cara? Mas é assim, a sociedade vive desses ciclos. Várias gerações chegaram no fundo do poço, a outra chegou com a solução, chegou no ápice, caiu de novo. Vai sempre acontecer isso. Eu acho que, infelizmente, a perspectiva dessa geração alfa é das piores, né? Eles vão viver possivelmente uma terceira guerra mundial ainda, não sei. Vamos ver o desenrolar que tá acontecendo. Tomara que não. Tomara que não, eu espero que não, mas tudo leva a crer que pode rolar. Sim. E vai viver depressões, vai viver reconstruções. Eu acho que, cara, infelizmente vai ter que apanhar pra aprender. É igual na vida, você apanha pra aprender. Ó, tô pensando aqui enquanto você tá falando disso daí, de apanhar pra aprender, e eu acho que a experiência pessoal, ela é intransferível. Eu acho Sim, que quando você tem uma experiência pessoal, nenhuma experiência de ninguém vai superar essa experiência pessoal, com certeza. porque ela é sua. Você sentiu, você viveu e, teoricamente, você aprendeu. Eu acho que a única forma, cara, era começar a acabar com essas separações. O que é até meio polêmico, porque a gente tá indo para um mundo totalmente separativista, assim, ó. Tá todo mundo se separando em classes, em pequenos nichos e guerrilhando entre si para ver quem tem mais direito. E a minha opinião é que tudo isso tinha que acabar. E não existem tantas formas de acabar com isso. A única forma, pra mim, assim, a princípio, é primeiro acabar com todas as cotas. Segundo, acaba com todas as formas de educar que separam as pessoas. E aí você acaba com tudo isso. Começa a ensinar tudo uma coisa só. Ah, Renato, mas ninguém vai ter direito a uma cota? Eu acho que sim, cara. Só que eu acho que deveria ser uma cota diferente. Uma Eu não cota acho. social? Então, mas eu não acho que o pobre, por exemplo, deveria ter. O pobre que não teve estudo, condições de ter um estudo bom, porque isso é um problema do Estado, o Estado tem que melhorar o estudo. Eu acho que essa pessoa, ela não pode fazer um curso superior. Desculpa aí, pessoal. É minha opinião, tá? Eu tô conjecturando agora e não quero que levem. Não, Porque eu vou explicar por que isso daí. Eu acho que essa pessoa, primeiro, ela tinha que parar. Eu quero fazer uma faculdade, ela vai parar. E ela vai fazer 1, 2 anos, não sei, talvez até subsidiado pelo governo, porque eu acho que é honesto isso. Aham. Mas daí, depois de uma melhoria na educação, ou pelo menos de uma criação de um plano de contingência lá pra frente, onde ela teria vamos dizer assim, uma recuperação de tudo que ela não aprendeu na vida dela. Depois disso, ela estaria em igualdade para concorrer com outras pessoas. Mas antes disso, eu não acho que é um Mas diploma de universidade que vai dar uma isso qualidade aí para que ela. você tá falando é o ideal, você tá idealizando. É isso. No é mundo isso. real, você sabe que não vai funcionar porque Deveria. deveria, mas não é o que vai acontecer. Não, A não gente vai. pode chegar ao mais próximo. O que seria o mais próximo? A gente dá uma qualidade de vida melhor pra essa pessoa que tá na classe inferior. Concorda comigo? Como? Com mais oportunidades, deixando a pessoa empreender, por exemplo. Então,
Aí não então, você tem que dar uma sufocando. educação pra isso, né? Exato. Porque as pessoas nem sabem o que é empreender. Mas, muitas ô, delas. Renato, de acordo comigo, se o cara não tem o que comer, se o cara se alimenta mal, se o cara vive mal, se o cara não tem nem esgoto na casa dele, você acha que ele vai querer estudar? Ele vai ter cabeça pra estudar, Não, pra não, poder se de jeito desenvolver? nenhum. De Exatamente. jeito nenhum. A gente precisa resolver os problemas materiais antes das pessoas. Por isso que eu falo do negócio As de necessidades crescer, básicas. a necessidade básica. O cara poder trabalhar e tirar o dinheiro dele. Por isso que o que eu tava propondo pra você, é a gente melhorar, aumentar a classe média. É isso que eu tô querendo dizer. Veja bem, e a classe média aqui no Brasil não é um cara que ganha uma puta de um salário lá de, sei lá, de 10 mil reais. Não. Classe média no Brasil é o cara que ganha, vai, no máximo uns 4 mil reais. Ó, segundo a nova normatização, se eu não me engano, é acima de Aí, ó, 1.600 olha reais. como o nível é baixo. Não, mas isso é ridículo. Olha como o nível é baixo. Por quê? Porque a desigualdade é muito grande Não, mas- e você não dá oportunidade para o cara que tá lá embaixo ele crescer, crescer. E o jeito mais fácil de você crescer aqui no Brasil é empreendendo. Nem é mais fácil, é um menos difícil. É você dar oportunidade pro cara poder empreender. É aquele Zé da esquina lá poder fazer sua barraquinha de cachorro quente e começar a vender. Só que aqui no Brasil o governo sufoca tanto e criou aquela imagem de que o empreendedor é o bicho, é o cara mau. O próprio governo o criou essa próprio imagem. o próprio governo cria essa imagem. Por quê? Porque é muito da cultura woke. Você é empresário malvadão, cara. É. É. E tipo, que nem lá a empresa da minha família, nós temos franquia de Correios. Cara, nós temos a empresa há mais de 30 anos e a gente emprega gente e dá oportunidade. Nós não somos maldosos, a gente não tá só, você só quer ganhar dinheiro, Ah, você é não. rico. Mas segundo Então, a exatamente. geração woke, É. não, vocês estão explorando A os gente outros. tá Você explorando paga a mão muito dele, mal. a gente tá explorando, a gente paga mal, não sei o quê. Isso. Tem que acabar com essa imagem, porque empresário não é só aquele, o Abílio de News. Não, cara. O dono do boteco ali, ele é empresário, cara. O dono da barbearia O aqui dono é da barbearia empresário. aqui, ó, o Renato, ele é empresário, ele emprega. Ele tem 3 funcionários aqui trabalhando com ele. Tá alimentando 3 famílias também. Três não é diretos, só, né? né? 3 Sem, diretos. sem contar os indiretos. Você também tem o direto, o cara que vem lavar a toalha. A pessoa da Pessoal da limpeza, que é minha mãe, limpeza. inclusive. Então, você tá alimentando direta e indiretamente várias famílias. Você concorda comigo? Tem que tirar essa visão que o empresário é malvadão que só quer ganhar dinheiro em cima das pessoas, da mão de obra das pessoas. Você tem que saber interpretar o capital, A livre, economia, né? A economia. Você tem que entender que quem movimenta a economia são os empresários. Eles que criam os trabalhos. Se não tiver empresário, mano, não tem trabalho, cara. Eu nem vou falar nada, porque pra mim essa é a conclusão perfeita disso daí. Aham. Se não tem empresário, não tem trabalho. Exato. Só que o empresário é malvadão, Exato. entendeu? As pessoas não sabem, ô Quer Japa, sufocar a gente com imposto, com eu acho que é o um monte de seguinte, coisa. o que as pessoas nunca pensaram é na definição de emprego, de trabalho, que seria, eu exploro, que as pessoas falam assim, você é um explorador. Sim, somos. Todo empresário é explorador. Por quê? Ele explora a mão de obra de alguém, seja o intelecto, seja a mão de obra mais braçal, não importa. Ele explora alguma utilidade que aquela pessoa tenha para a empresa dele e, em troca disso, a remunera. Exato. Essa é a definição de trabalho. E a remuneração do empresário é o lucro. Só que pra você ter esse lucro, você corre riscos. Você tem mês que Todos. você não tira nada. Tem mês que você. O meu lucro é zero. Tem mês que você tem que colocar, aportar dinheiro pra poder manter. O pessoal acha que isso não acontece, mas acontece, cara. Você pode perder dinheiro com o negócio. Por isso que muita empresa fecha. Então, não vem com essa. Mas ele ganha muito mais. Ele ganha muito mais porque ele tá arriscando. Quando você tá trabalhando, você não vai perder, só tem a ganhar. O que vai acontecer é você deixar de ganhar se você perder o seu emprego. Não, é assim. E pode ser que ele venha a ganhar mais. Exatamente. Porque ele tem o fator risco. Exatamente. E essa incerteza permeia a vida do empreendedor. Com No certeza. Brasil, ainda mais. No Brasil, Aqui no Brasil, o governo praticamente torna um crime você ser empresário, né? É. Dificulta você abrir empresa, soca você de imposto
imposto desnecessário. E fala, E o fala- empresário, deixa quieto, E o os empresário é malvado. E os sindicatos? Não, Sindicatos, mano, virou uma máfia, né, mano? O sindicato era pra ajudar o funcionário, mas virou uma máfia, né? sindicato é pra ajudar os sindicalistas. 90% dos sindicalistas estão ali pelo dinheiro, porque é o carguinho dele. O cara não trabalha, tá lá no escritório dele e vai lá, nós vamos lutar pelos direitos trabalhistas. Não faz porra nenhuma. Desculpa o palavrão. Há histórias desde lá de trás que o sindicato nunca... Exatamente. Que a ideia era a seguinte, ô Volks, vou citar uma situação aqui, mas não vou citar nomes. Aham. Ô Volks, a Volks falou que vai demitir 500 funcionários. Agora ferrou. Não. Aí entra lá o sindicalista e fala, ó, faz o seguinte, fala que vocês vão dividir 1.000. É. Aí eu falo que eu consegui reduzir pra 500. Vocês mandam todo mundo que vocês têm que mandar embora. E na minha conta eu só quero metadinha disso daí, tá tudo certo, Me deu entendeu? uma bolinha aqui, tá tudo resolvido. Não tô, né? tô contando uma história hipotética, um conto de hipotética. fadas, tá? Não tô. Sindicato, ele perdeu a finalidade dele. Ele praticamente virou um cabide de emprego pra muita gente. Difícil, né, mano? Complicado, mano. Deixa eu perguntar uma coisa. O MBL, ele conversa sobre essa ideia de facilitar para o empreendedor, dele abrir as portas para que as pessoas empreendam da forma mais leve e possível. Então, a ideia lá é facilitar a vida. É tentar diminuir a carga tributária sobre o empreendedor. Esse é um dos objetivos principais. É você dar uma possibilidade da pessoa ascender economicamente, que é principalmente com o empreendedorismo. Então, o que que a gente faz? Tentar facilitar a forma como é cobrado, tanto a reforma tributária e tudo mais. Você tentar diminuir essa carga tributária em cima do pessoal que está na base. Esse é um dos principais projetos do MBL. Agora, como vai fazer, ainda nós estamos desenvolvendo a ideia. Vocês acham que é. Mas porque, não ó, é tão bonito, não é tão fácil assim quanto a gente imagina, né? deixa eu fazer uma outra perguntinha simples pra você. Porque eu não posso te segurar muito mais do que eu já tô te segurando. Mas eu vou Aham. te fazer essa perguntinha que é bem simples. A gente sabe como funciona a política nesse país. Você pode chegar pra mim e falar assim: eu tenho 1 milhão de projetos que, quando eles entrarem, o país vai se tornar um país rico. Lindo. Quem aprova? É você? Não, não é. Então, eu acho que assim, é muito bonito, é romântico vir com soluções. A questão é conseguir aprová-las sem se misturar à velha política. Cara, sendo bem honesto pra você, eu vejo uma coisa quase impossível. Ou você se alia à velha política, ou você não aprova. Como você falou, troca de aprovações de projetos e tal. Pra mim isso é velha política. Não deveria ser assim. As pessoas deveriam olhar assim, porra, esse projeto vai ser muito bom pro povo. Uhum. Voto sim. Uhum. Mas não é assim. Uhum. Tá tudo errado. Isso não é política, cara. Isso é disputa. Por isso. Mais nada. Favorecimentos indevidos. Nada além. Como que se aprova um projeto nesse país, cara? Difícil, né? Eu sei. mas Eu não quero que você tenha a resposta pra mim, na Tá bom, verdade. então, tá bom. Você tá entendendo? Eu quero que você pode falar o que você quiser. Uhum. Mas você entendeu o meu ponto de vista. E não deveria ser assim, você não acha? Não acho, mas eu acho que, por exemplo, o Kim, ele tá mudando muito isso. Porque ele consegue, às vezes, aprovar o projeto dele à base da pressão popular também. Tá. Concorda comigo? Não sei se você já viu, teve caso que nem a PEC do... Qual que era o nome? Teve uma PEC que ele chamou apelo popular. O pessoal foi na Câmara, na votação, pra pressionar. Você entende o que eu tô querendo dizer? Tem também a pressão popular. A gente precisa colocar na mente das pessoas que o deputado ali tá te representando. Se você não cobrar ele, você nunca vai conseguir fazer uma mudança. Não adianta você só votar nele e falar, ele vai me representar, mas você nunca pressiona, você não acompanha o que ele faz.
Tem muita gente que você chega e pergunta: quem você votou pra deputado estadual? O cara não lembra. Esse é o problema do eleitor médio brasileiro. É começar a cobrar os seus políticos. O político ali, ele tá pra te servir. Ele é um servidor público. Essa é a mentalidade que tem que mudar no brasileiro. Mas não é essa mentalidade que o próprio político usa. Ele não usa porque é conveniente pra maioria. Mas só que pra um político direito, que trabalha mesmo pra população, pelo país, ele pensa diferente. Porra, Concordo. mano, se eu fizer isso, o meu eleitor vai me pressionar, vai falar, porra, mano, e aí? Vai tirar essa satisfação. Eu acho que tem que mudar esse pensamento. O político, ele tá ali pra te servir, ele não tá ali pra ser servido. Esse que é o ponto que a gente tem que mudar na sociedade, entende? Tô querendo Sim. dizer? É você começar a cobrar os seus políticos. Isso vem da onde? Educação de base que a gente não tem, que a gente Exato. tá falando lá atrás. Você vê como Mas uma é coisa por vai acarretando a isso- outra. É por isso que a mudança ela é profunda e lenta. Por isso que eu falei, quando eu cheguei aqui, quando eu comecei, eu falei, mano, se eu conseguir mudar 1% do que tá acontecendo agora, pra mim eu já tô satisfeito. Entende o que eu tô querendo dizer? 0,0001 não tem importância. O importante é você plantar aquela ideia de mudança. Mudar a sociedade. É esse que é o ponto. Entende o que eu tô querendo dizer? Sim, lógico que eu entendo. Eu sei que eu não vou mudar tudo, eu não vou mudar, eu vou trocar todo o investimento na educação pra base, em vez de ser pro superior. Eu não vou conseguir isso no murro, assim, no começo. Não, você não vai conseguir isso porque a própria Exatamente. população não entende Mas que isso é tem- importante. Mas você tem que criar essa ideia na população. É esse que é o ponto. Entende? Entendo plenamente. É a plantar aquela sementinha e você cultivar. É esse que é o ponto, é o que eu vejo no EBL, que é importante. Eu acho muito importante. Você tá com as lives e tudo mais, tem uma educação política ali. Porque as pessoas debatem mais. Você vê, por exemplo, teve um plebiscito para escolher quem ia ser o candidato a prefeito em São Paulo ano passado. Teve um plebiscito entre o Kim Kataguiri e o Guto Zacarias. Cara, o pessoal do MBL tava praticando política sem estar no governo. Você entende o que é isso? É você discutir, por exemplo, no plebiscito do prédio, do condomínio, sabe? É você negociar com sindicatos, essas coisas. Cara, isso é tudo política, não é necessariamente você estar lá no governo pra você fazer política. Então é isso aí que vai criar a conscientização das pessoas. Isso que eu acho que é fantástico que acontece lá. Eles fomentam isso nas pessoas. Entende o que eu tô querendo dizer? Sim. É a educação. Essa é a educação básica que você tá falando. Essa é a educação básica que muitos pais não conseguiram dar pros seus filhos. E a gente tá conseguindo através da sociedade em si. Não só do governo. Ah, eu preciso que o governo investe. Não, não. Você não precisa. Você precisa fazer acontecer. Eu sou a favor de menos Estado. Menos Então, Estado. quanto menos Estado, melhor. Lógico, vai ter que. Eu não vou ser liberbobo e falar, tem que ter zero Estado. Não. Não Você dá. tem que. Não, isso é impossível. Você tem que ter um Estado mínimo que regula as coisas quando ela vê que tá. Quando eles vê que tá saindo muito fora do eixo. Só isso. É. Você não precisa regular tudo. Menos Estado. Quanto menos Estado é melhor. Eu concordo com você. Só que a gente não vai conseguir Estado zero. Isso é coisa de. Não. liberbobo, Pra vai mim, rolar. eu já até falei isso aí no outro podcast aqui. É segurança pública, saúde e educação de base. Exato. Acabou. E olha que a gente nem falou de segurança, hein? Não, deixa quieto. Isso Deixa nem quieto, vale senão a a gente vai pena. ficar aqui umas 10 horas. Isso não vale a pena discutir, de verdade. Porque não dá. Aham. E aí acarreta algumas coisinhas piores, aí fica meio difícil a gente falar. Mas segurança, saúde e educação base. É isso que o Estado tem que prover. Essa é a tríade básica. O resto acabou. Aham. Só que tem que prover com excelência. Porque o dinheiro de arrecadação, principalmente quantidade tributária do Brasil, cara, a gente não tem 0,01% Cara, de a retorno. carga tributária do Brasil é uma das maiores do mundo. E a gente não tem nem 1/10 do retorno que a gente Não, paga. É ridículo. É só pra manter a máquina pública, É a pra carga manter tributária. toda a burocracia que tem lá. Não. E deputado votando no salário dele, vereador votando no salário dele. E só aumenta o salário dele, mas e o da população? Não, é ridículo. E as emendas, né? É E pra as isso que serve o emendas, dinheiro então? público, né? Salário mínimo a 1.400, mano, é uma vergonha esse salário mínimo. Ele não vale nada. Se você comparar com o dólar, mano, não vale nada lá fora. Nosso salário não vale nada. Não. Nada. Absolutamente nada. Nada.
Você deve ter o quê aí? Um pouco mais de 300. Nem isso. Nem isso. $250. É só se você pegar 1.400 e dividir por 6, vai. Vai dar menos de 300. É. É uma vergonha isso, cara. É uma vergonha demais. Tinha quieto. É. Japa, deixa eu perguntar uma coisa pra você, cara. Tem alguma coisa que você queira falar, que você queira atrair as pessoas pro seu grupo, pro MBL, no caso, Partido Missão? Você quer deixar um recado, quer deixar um contato, quer deixar... Agora é a tua hora. Pessoal, muita gente não sabe, mas aqui em Guarulhos nós temos o núcleo de Guarulhos. Tem um evento que a gente faz a cada 2 meses chamado MEBL Day. Geralmente nós nos reunimos em algum salão ou casa de algum dos coordenadores. Dia 8 de dezembro a gente vai fazer um aqui na casa de um dos coordenadores na Vila Augusta. Eu vou começar a divulgar, assim, que a gente não fez flyer nem nada ainda. Mas eu queria convidar vocês para poder conhecer a gente, conversar, para ter um papo. É, Quem quiser seguir a gente também, tem a página do Instagram, MBL Guarulhos. Procura lá que você vai. Só digitar isso lá no Instagram que você vai encontrar. E, gente, aqui em Guarulhos nós vamos fazer coisas grandes. Pode ter certeza que na próxima eleição nós vamos ter candidato a prefeito e vereador no partido Missão. Isso é uma promessa. Eu vou fazer de tudo para isso acontecer. E quem quiser me seguir também no Instagram é Kuroi com K, Maru. Aí eu vou começar a postar alguns vídeos em breve. Eu preciso do equipamento, né? Falando sobre política. E eu acho muito importante ter esse debate aqui, principalmente aqui em Guarulhos, que é o faroeste paulista, né? Todo mundo fala que aqui acontecem as maiores loucuras de todas. Nessa eleição mesmo a gente viu, a gente soube de umas coisas muito horríveis que aconteceram. E é isso, gente. Segue a gente lá, troca uma ideia com a gente. Quem quiser participar do evento e conhecer o MBL, saber o que é o MBL, venha para esse evento, o MBL Day Guarulhos, que vai ser no dia do aniversário de Guarulhos, no domingo, dia 8 de dezembro. Valeu, Japa. Eu vou fazer uma conclusãozinha agora minha aqui para deixar algumas coisas bem claras aí. Pessoal, vocês viram que é possível. Ó, por mais que eu não seja uma pessoa de esquerda hoje, que seria eu faria uma oposição a ele aqui no debate, é possível divergir e conversar. É possível. Eu acho que muito poucas pessoas vão acreditar que a solução seja muito diferente do que a gente estava conversando aqui. Entendam. Tá todo mundo em prol de todo mundo, cara. Eu não quero tirar o seu pra ter mais. Entendeu? Isso quem faz é ladrão. Não é isso que eu quero. Eu quero crescer e quero que você cresça também. Eu quero desenvolver e quero que você desenvolva também. Isso deveria ser a sociedade, porque eu acho que essa é a definição de sociedade, na verdade. Infelizmente, os anseios individuais e dos grupos que vão se criando cada dia mais não permitem isso. E quanto mais separados estamos, mais brigamos, mais nos confrontamos e menos olhamos para o que realmente precisamos olhar. É uma baita de uma forma da gente distrair ou de distrair-nos do que eles querem que nos distraiam, do que eles querem que não prestemos atenção. Então, começa a refletir, gente. Quando você estiver entrando numa discussão, quando você estiver pensando a respeito de alguma coisa, reflete. É isso mesmo? Preciso mesmo discutir do cara porque o cara não pensa igual a mim? Ou eu tenho que conversar, ouvir o que ele tem para me falar? Ah, mas eu não posso ouvir porque a minha raiz, a minha doutrina, o meu grupo é outro. Babaquice. Seu grupo é o mesmo. É o grupo humano. Seu grupo é o mesmo pra gente brasileiro. É o grupo brasileiro. Não importa de onde você é. Se você se ferra, eu me ferro. Isso não é bom pra ninguém. Então,
Acho que conversar sobre política é importante, dá pra conversar sobre política de forma inteligente, dá pra divergir de forma inteligente, e você não precisa convencer a pessoa do que você acha, nem ela convencer você do que você acha. Vocês conseguem pensar de forma diferente e mesmo assim ser felizes. Então, não tive o intuito de ofender ninguém. Eu sei que se tem alguns grupos minoritários e algumas opiniões aqui podem... Mas são só minhas opiniões. É o que eu falei. Discutam, debatam. Vai lá no comentário lá, ó, vamos debater, vamos conversar, vamos discutir. Mas não ofende, gente. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. Isso não tira você Isso não me tira. Toda vez que eu ofendo alguém, não me tira da minha imbecilidade. Isso não faz eu crescer. É saber se pôr no lugar das pessoas também, É isso. né? É isso. Muito importante você saber respeitar. Isso deveria ser... E você concluiu o que eu ia falar exatamente. Porque isso deveria ser a base. Se põe no lugar da pessoa. Exato. Depois disso... A empatia. Que acabou, né? Acabou. Japa. Obrigadão. Valeu, Renato. Obrigado Espero pelo que a convite. gente possa fazer outro desse quando você for o candidato a vereador. E se tiver mais alguém envolvido com política de outro partido aqui no Brasil, queira vir aqui nesse espaço, também expressar o que você pensa, o seu lado, e também ter uma conversa franca comigo, não é porque ele é meu amigo que eu peguei leve não, viu? Não é não, viu? Fiquem tranquilos. Ele sabe, na verdade é ao contrário, quanto mais amigo, mais você pressiona. Mas ele bate, hein? Exatamente. Você vem aqui no dia normal da barbearia, ele bate, hein? Aqui bate, é tudo ele sem bate. massagem, aqui é tudo a vida como ela é. Então, se tiver mais alguém disposto, entre em contato aí no nosso Instagram da Rukish, entendeu? Entre em contato pelo canal do YouTube. Vem aqui, vou adorar ouvir o outro lado. Adoro. Eu adoro ouvir as pessoas falar disso daí. Obrigado de novo, Japa. Eu que agradeço É o muito convite. bom. Muito obrigado, Renato. Ser teu amigo, tá você aí falando disso daí dessa Com vez. certeza. Mas na próxima vez você vai ter um futuro vereador aqui. Se Deus quiser. Se a população quiser também, né? E vai continuar cortando o cabelo e fazendo barba aqui. Ah, com certeza. Obrigado, Japa. É nóis. Pessoal, fiquem com Deus. Espero que tenham aproveitado o debate. Desculpem as opiniões que parecem ser radicais, mas não são, não. São só minhas A opiniões gente mesmo. convergiu mais do que divergiu. Exatamente. É que eu falei de alguns grupos minoritários, então a gente tem que dar uma frisadinha que É. não deveria falar grupos minoritários, eu falei da população brasileira. Mas infelizmente com essa separação, esse separativismo gigante que temos hoje, a gente tem que ficar pedindo desculpa pra todo mundo. Mas Uma minha bosta, intenção né? nunca foi ofender. Desculpem alguma coisa, obrigado por tudo e tamo junto. Valeu. Pessoal, queria pedir um minutinho da atenção de vocês aqui para dar um valor para todos que tornaram isso possível. Rony da RR Arte Marcenaria, Paz Painel, olha essa mesa, cara, espetacular. Kaique da Gráfica Palas fez esse logo maravilhoso pra gente. O Alexandre Gomes da Yaurama Turismo e o Gabriel, meu amigo palmeirense da Real Madeiras. Por favor, pessoal, valorizem os nossos patrocinadores. Links na descrição.